Olá, tudo bem? Aqui é Alcides do nosso curso de Apocalipse, por sinal, já perto do final. E estamos aqui no capítulo 20, que é um importante capítulo, desse estudo. Por sinal, existem muitas falsas interpretações sobre ele, muitas teorias mirabolantes. Vamos fazer aqui uma análise do capítulo e a parte principal desse conteúdo eu vou estar enviando por texto, como já estou enviando, mas vamos observar algumas coisas aqui, sobre nosso estudo. Lembrando que estamos estudando Apocalipse dentro do contexto histórico do livro, que se refere à igreja perseguida naquele primeiro século. E o livro foi escrito, lembra, um pouco antes, preparando a igreja para aquele grande período de tribulação que chegaria. Aqui, já bem mais à frente, o objetivo agora é mostrar que Deus vai ser vitorioso, a igreja vai ser vitoriosa e os seus inimigos serão derrotados. Essa é a mensagem. Mas como isso vai acontecer? Nós já aprendemos no contexto capítulo 12 e 13 que quem está por trás dessa grande perseguição que a igreja está para passar será Satanás. Então, ele precisa ser detido. Babilônia já foi descrita como derrotada. A Babilônia que ele usou contra a igreja, a besta de 7 cabeças, ela é derrotada. Mas agora nós vamos ver agora a punição de Satanás. Então, vi descer do céu um anjo, aqui é a visão de João, ele vê um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E aqui é descrito no versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Alguns colocam essa prisão para o futuro, para o futuro. Mas se Satanás atacou a igreja naquela época, naquele momento, então isso tem que se relacionar com aquele momento que Satanás atacou a igreja. Então aqui ele agora vai ser sentenciado. Então como é essa prisão de Satanás? Bem, vamos entender bem com o versículo 3. Para eu entender a prisão de Satanás e correntado por 1000 anos no versículo 2, esse contexto se completa aqui com o versículo 3. Lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Então veja bem, Satanás ele é preso, ele é detido para quê? Para impedi-lo de enganar as nações. Foi isso que ele fez. Ele enganou nações, diversas nações, e a nação maior, grande, o império principal, o império romano, usou-a para tentar destruir a igreja. Então essa prisão dele agora se refere no sentido de que ele é impedido de fazer isso novamente. Nós temos por aqui, por exemplo, um versículo aqui importante, Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui, por exemplo, essa passagem de Pedro. Veja: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar, O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Então sabemos que Satanás não está preso, senão ele não estaria em derredor procurando alguém, Mas que prisão é essa aqui em Apocalipse? Então essa prisão é no sentido de que ele é impedido de enganar as nações. Essa é a prisão de Satanás. Ele é impedido de enganar as nações. Ele não pode fazer isso novamente. Mas tem um prazo. Qual é o prazo? Até que se terminem os 1000 anos. Depois que termina esse período de 1000 anos, o que é que acontece? Então é necessário, ele é solto por um tempo. Ou seja, ele vai ter esse poder novamente. Mas por um tempo. Esses 1000 anos aqui, existe uma doutrina infinita sobre esse 1000 anos, chamada da doutrina do milênio, A doutrina do milênio. Esses 1000 anos só são citados aqui em Apocalipse. Em outro lugar mais no Novo Testamento não é citado. Então, aqui nós temos que usar dentro desse contexto. Esse período de tempo, como todos os tempos e números em Apocalipse, obviamente também é simbólico. Tentativa de querer literalizar esse capítulo é totalmente fugir da regra do livro, porque aí você vai ter que literalizar também que Satanás é um dragão. Você vai ter que tornar literal também que ele vai ficar preso numa corrente de fato. Então isso não faz sentido, A besta de 7 cabeças é literal? Claro que não. Então esse período de tempo é um tempo simbólico, 1000 anos, como 1144.000 também é um número simbólico, que representa o período onde do reino de Deus, que o reino de Deus está em existência,
e que Satanás é impedido de enganar as nações. Então, o que é que João vê mais? Agora ele tem a visão de tronos, né? Vi tronos que se assentaram, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, veja o que é que ele vai ver. Ele vai ver as almas dos que foram mortos nessa perseguição. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Então João vê aqueles cristãos perseguidos, ele vê eles, né, diante de Deus. E o que é dito sobre eles? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos entender bem essa ressurreição e esse reinado. Veja bem, continuando, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completaram os 1000 anos. Então, essa é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, você ressuscita e reina com Cristo. Então, está muito fácil matar essa charada, né? Qual é a primeira ressurreição onde nós passamos a reinar com Cristo? Bom, vamos tornar as coisas mais fáceis, continuando no contexto. A leitura aqui no versículo 6 diz: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Por que são felizes e santos os que participam da primeira ressurreição? O que é que tem ela? Veja bem, a segunda morte não tem poder sobre eles. E mais, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, já está muito claro de que ressurreição ele está falando, porque nessa ressurreição a segunda morte não tem poder, nos tornamos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com Jesus, com Cristo, durante 1000 anos. A primeira ressurreição é aquela ressurreição que nós somos participantes quando o apóstolo Paulo diz: mas vocês foram batizados, vocês ressuscitaram com Cristo, né? Nós somos participantes da ressurreição de Cristo, na primeira ressurreição, que é do batismo. Para que não haja nenhuma dúvida, nós temos aqui claramente a passagem de Efésios, né? A passagem de Efésios aqui, né? O que é que ele vai dizer, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa é uma ressurreição espiritual e, com certeza, não há dúvida, essa é a primeira ressurreição. Por quê? Porque o que é dito sobre esses cristãos que participam dessa ressurreição? Vocês são, porém, geração eleita, sacerdócio real, sacerdotes, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E Apocalipse capítulo 1, versículo 6, o que é que diz? Nos fez reino, sacerdotes, né? Vamos ver essa passagem. Se eu estou aqui com a Bíblia aberta, deixa eu ver. Então nós temos aqui Apocalipse, eu vou ler aqui para vocês, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio eterno. Então, não resta dúvida nenhuma de que está se referindo a essa é a primeira ressurreição, porque nós reinamos com Cristo e somos sacerdotes. Então, nós somos já participantes da primeira ressurreição. Então, esses que foram decapitados, eles reinaram com Cristo durante 1000 anos, no sentido de que o quê? No sentido de que quando eles ressuscitaram na primeira ressurreição, eles reinaram e continuam reinando. O reino de Cristo é eterno até a sua volta, onde ele entregará o reino ao Pai, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Muito bem, continuando aqui, o que é que acontece depois? Bem, veja bem, quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, da sua prisão. Nós não sabemos exatamente quando vai terminar esses 1000 anos. Não são literais, porque se fosse, já passou bem 1000 anos depois que tudo ocorreu e nós não tivemos um apocalipse de forma de nações se voltarem contra a igreja, né? Mas, quando terminar esse tempo simbólico, ele será solto. E o que acontece? Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Essas nações são descritas pelo termo simbólico que aparece no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, o Gog e Magog. Esse é um nome que representa nações malignas que se voltam contra o reino de Deus. É um nome simbólico, né? E ele sairá para seduzir as nações a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é grande, né? Que é descrito como a areia do mar. Mas o que acontece?
Aqui diz: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o quê? O acampamento dos santos. Vamos prestar atenção aqui nesse termo. A gente sabe que nós estamos aqui no Novo Testamento e nós não estamos mais naquela época que Israel ficava acampada, né? Naquela época de Moisés, não é isso? Então aqui ele dá mais, ele diz a cidade amada. Também não podemos dizer que é a cidade de Jerusalém, porque lá Deus não vai cercar uma cidade onde existem pessoas que nem creem em Jesus, porque os judeus não creem em Jesus. Então isso também não faz o menor sentido. Então essa descrição de acampamento dos santos e cidade amada, claramente só podemos entender que se refere ao povo de Deus atual. E o povo de Deus atual nem está em acampamento e muito menos numa cidade, mas sim na cidade celestial, na Jerusalém espiritual, na igreja do Senhor, no reino de Deus. Ou seja, isso aqui representa a igreja do Senhor, composta de todos os salvos cristãos, de todos esse globo terrestre. Então Satanás vai fazer uma investida contra a igreja. Mas o que acontece? Um fogo desce do céu e os devora. Acabou, não vai ter chance, não vai ter a mínima chance. Quando será que vai acontecer isso? Será que já aconteceu? Algumas pessoas já disseram que talvez já estejamos nessa época, porque o Estado Islâmico está com grande ascensão e vem perseguindo cristãos em todas as partes. Estaria Satanás livre usando esse poder contra a igreja? Será? Não sabemos, não sabemos, são apenas conjecturas. O que sabemos é que quando esse período terminar e Satanás tiver esse poder, ele será novamente destruído. E aí o que acontece? Aí vai acarretar a sua destruição eterna, porque diz, olha, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e os falsos profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, o fato é que quando Satanás tiver novamente esse poder, ele vai ser derrotado completamente. E aí aqui é descrita a visão agora de um grande julgamento, né? Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Muitos descrevem esse julgamento de duas maneiras, certo? Existem aqueles que creem que esse julgamento se refere ao juízo final, quando todos serão julgados, e alguns também veem aqui um símbolo do julgamento de Roma, e a sua derrota completa, né? Ambos os sentidos são digamos assim, né? São usados por irmãos, né? Pela igreja. De qualquer forma, o ponto é de que Deus é soberano e no seu julgamento o mal é completamente derrotado, porque veja o que diz aqui, né? O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades, que é a morada da morte, né? Entregaram os mortos que nele havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E finalmente o que é que descreve? A morte acaba a morte. Então nós achamos que isso aqui talvez se encaixe melhor com o fim dos tempos. Por quê? Porque neste julgamento aqui não há mais morte. Porque tanto a morte como a morada da morte, que é o Hades, são lançados no lago de fogo, são exterminados. Ninguém morre, mas então isso aqui achamos que talvez se entenda melhor se referindo à volta de Cristo, julgamento final e a derrota completa de Satanás. Porque Satanás também é completamente derrotado, não é isso? Ele é lançado também no lago de fogo. O lago de fogo é a punição final e derrota final do diabo e também da morte e do Hades, né? Então sabemos que isso aqui se completa na volta de Cristo. E ele termina dizendo, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse também foi lançado no lago de fogo. Então, julgamento final. Acaba tudo, né? Acaba tudo. Então, essa é um pequeno comentário, uma pequena análise do capítulo 20, mas nós vamos estar enviando mais informações e mais detalhes na parte em texto. Esperamos que esse pequeno comentário tenha ajudado a uma melhor compreensão desse capítulo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.